3 de outubro. Aconteceu-me hoje uma aventura insólita. Levantei-me bastante tarde e quando Mavra me trouxe as botas limpas, perguntei-lhe que horas eram. Ao ouvir que já passava muito das 10, comecei a vestir-me com mais pressa. Confesso que não tinha a menor vontade de ir à repartição, pois já sabia com que cara feia o nosso chefe de seção me receberia. Há muito tempo que ele vive dizendo-me: então, irmão, que tens? Que confusão é essa na tua cabeça? De vez em quando te agitas como quem ficou asfixiado pelo vapor da estufa, e atrapalhas o serviço de tal maneira que nem o próprio Satanás o desembaralharia. Pões minúscula no título, não colocas nem data nem número. Maldito Palerma! De certo está com inveja de mim, porque o meu lugar é no gabinete do diretor, onde aparo as penas de S. Excelência! Numa palavra, eu não teria ido à repartição se não fosse a esperança de lá encontrar o caixa e talvez extorquir daquele judeu alguma coisa por conta do próximo ordenado. Mas que homem! Para ele fazer um adiantamento sobre o mês que vem, Deus do céu! Mais depressa virá o juízo anal. Pode a gente pedir, estar em extrema necessidade, rebentar, que o diabo do velho não adianta nada. Entretanto em casa, todo mundo sabe, leva bofetões até da cozinheira. Não vejo, aliás, a utilidade de trabalhar na repartição. Não dá vantagem alguma. Já na administração estadual, nos tribunais e nas recebedorias o caso é outro. Lá cada funcionário se encolhe no seu cantinho e vai escrevinhando, metido num fraque sujo, com uma cara de se escarrar nela. Mas veja-se a casa de campo que ele aluga. Ninguém lhe ofereça de presente uma taça de porcelana, pois dirá logo: isso é presente para um doutor, mas aceitará uma parelha de cavalos, um carro ou uma peliça de castor de 300 rublos. De aparência tão delicada, fala baixinho: empreste-me por favor o canivetezinho para fazer ponta na peninha, mas depois limpa o requerente de tal forma que mal lhe deixa a camisa do corpo. É verdade que o serviço da repartição é diferente. Há uma limpeza como nunca se vê numa repartição estadual. As mesas são de madeira vermelha e os chefes nos tratam por o senhor. Com efeito, se o serviço não tivesse este caráter honroso, confesso que há muito teria deixado a repartição. Vesti um velho capote e apanhei o guarda-chuva, pois chovia torrencialmente. Nas ruas não se via ninguém, a não ser umas camponesas que cobriam a cabeça com as saias, uns comerciantes russos sob guarda-chuvas e alguns cocheiros. De nobres, apenas um funcionário trocava pernas. Avistei-o numa encruzilhada e logo disse com os meus botões: bonito, meu caro, em vez de ir à repartição, ficas a andar atrás da pessoa que vai à tua frente, olhando-lhe as perninhas finas. Belo patife o nosso irmão funcionário. Palavra de honra, um oficial não lhe leva vantagem. Basta passar uma mulher de chapéu, e ele a aborda inevitavelmente. Enquanto meditava assim, vi um carro aproximar-se da loja perto da qual me encontrava. Reconheci-o logo, era a caleça do nosso diretor. Mas ele nada tem que fazer nesta loja, pensei. Realmente, é a filha dele. Encolhi-me rente à parede. Um lacaio abriu a portinhola, e ela saltou do carro feito um passarinho. Como olhava à direita e à esquerda, como levantava as sobrancelhas e as pálpebras. Deus do céu! Senti-me perdido, sim, inteiramente perdido. Foi então para isso que ela resolveu sair em dia tão chuvoso? Digam-me agora que as mulheres não são loucas por todos aqueles trapos. Ela não me reconheceu, pois eu mesmo fiz tudo para esconder o rosto. Estava com um capote bastante surrado e, além disso, de feição antiga. Usam-se hoje capotes de gola comprida, e o meu era de gola curta e sem lustre. A cachorrinha dela, como não teve tempo de acompanhá-la até a loja, ficou na rua. Conheço essa cachorra. Chamam-na Medigi. Nem decorreu um minuto, e de repente ouvi uma vozinha fina: bom dia, Medigi. Vejam só. Quem será mesmo? Olhei em redor, e vi aproximarem-se duas damas sob o mesmo guarda-chuva, uma velhinha, a outra moça. Mal haviam passado, ouvi perto de mim a mesma voz: que modos feios, Medigi. Que diabo! Vi que Medigi e outro cachorro, vindo atrás das senhoras, se andavam farejando um ao outro. Estarei completamente bêbado? Perguntei a mim mesmo. Mas isto me acontece raras vezes. Então vi a própria Medigi pronunciar estas palavras: não, Fidel, estás enganado. Au, au. Eu tenho estado, au, au, muito doente. Que cachorra esquisita. Fiquei bastante surpreendido, devo confessá-lo, ao ouvi-la exprimir-se em linguagem humana. Mas depois, ao refletir direitinho no caso, deixei de estranhá-lo. Com efeito, já se deram no mundo muitos fatos parecidos.
Dizem que na Grã-Bretanha um peixe veio à terra e pronunciou 2 palavras numa língua tão estranha que os sábios, por muito que a procurem determinar há 3 anos, ainda não chegaram a nenhum resultado. Li também nos jornais acerca de 2 vacas que entraram numa loja e pediram para si 1 libra de chá. Mas surpreendi-me outra vez ao ouvir Medji acrescentar: eu te escrevi Fidel. Provavelmente Pouca não te entregou a minha carta. Assim receba eu o meu ordenado. Nunca em minha vida tinha ouvido dizer que os cachorros sabiam escrever. Só mesmo um fidalgo pode escrever direito. Sem dúvida, há também uns caixeiros e até uns servos que assinam o nome de vez em quando, mas na maioria dos casos aquilo é puramente mecânico. Eles não têm nem pontuação nem estilo. Fiquei bastante admirado desse caso. É verdade que de algum tempo para cá tenho ouvido e visto coisas que nunca ninguém ouviu nem viu. Bem, disse comigo mesmo, vamos atrás dessa cachorra para saber o que ela é e o que pensa. Abri o guarda-chuva e pus-me a seguir as 2 damas. Elas atravessaram a rua da ervilha, entraram na dos burgueses, dali passaram a dos marinheiros, e finalmente se detiveram diante de um casarão junto à ponte Kokushin. Conheço esta casa, disse comigo mesmo. É a casa de Zverkov. Que coincidência! Quanta gente não mora ali, quantos cozinheiros, quantos hóspedes e quantos irmãos funcionários vivendo uns em cima dos outros como cachorros. Ali mora também um amigo meu que sabe tocar trombeta. As senhoras subiram ao 5º andar. Está certo, pensei. Desta vez não subo, mas anoto o endereço e não deixarei de utilizá-lo na primeira ocasião. 4 de outubro. Hoje é quarta-feira, e por isso estive no gabinete do diretor. De propósito cheguei mais cedo, e sentado à vontade, fiz ponta em todas as penas. O nosso diretor deve ser um homem inteligentíssimo. Seu gabinete está cheio de armários com livros. Já espiei os títulos de alguns, são todos livros de erudição, de tamanha erudição que estão fora do alcance de um homem como eu, pois são escritos em francês ou em alemão. Mas vejam só a cara dele, ó, que gravidade se irradia daqueles olhos. Nunca o ouvi dizer uma palavra supérflua, salvo talvez quando lhe entregam os papéis e ele pergunta: que tempo faz lá fora? Úmido, excelência. Não, ele não pode ser comparado aos outros mortais. É um homem de estado. No entanto, devo dizer que de mim ele gosta de maneira especial. Se a filhinha também. Alto canalha psiu. Li a abelha. Que tolos esses franceses. Que pretendem eles? Por Deus, gostaria de pegá-los todos e dar-lhes uma boa chicotada. No mesmo jornal vi uma excelente descrição de um baile feita por um fazendeiro de Kurs. Os fazendeiros de Kurs escrevem bem. Depois disso, notei que já era mais de 12:30, e o nosso homem ainda não tinha saído de seu quarto de dormir. Por volta da 1:30 verificou-se um acontecimento que nenhuma pena saberia descrever. Abriu-se a porta. Pensando que fosse o diretor, levantei-me de um pulo com toda a papelada. Mas não foi ela mesma. Santos do céu, como estava vestida toda de branco feita um cisne. Oh, que esplendor! E que olhares! Só mesmo o sol, por Deus, só mesmo o sol. Cumprimentou-me e perguntou: papai ainda não esteve aqui? Ai de mim, que voz! Um canário, sem tirar nem pôr. Excelência, ia dizer-lhe, não ordene a minha execução, mas se fizer questão da minha morte, mate-me logo com sua mãozinha de filha de general. Mas com os diabos, a minha língua não se desemperrava e eu disse apenas: ainda não. Ela olhou para mim, para os livros e deixou cair o lenço. Ergui-me de um salto. O maldito soalho fez-me escorregar, e quase descolei o nariz, mas acabei por me equilibrar, apanhando o lenço. Deus do céu, que lenço! Finíssimo, de batista, âmbar de verdade. Exalava-se dele um legítimo perfume de general. Agradeceu-me, sorriu com um movimento imperceptível de seus doces labiozinhos e saiu. Fiquei sentado mais 1 hora quando de repente apareceu um criado e me disse: Aksenti Ivanovitch, pode ir embora, o patrão já saiu. Não posso tolerar esta súcia de lacaios. Refestelam-se o dia inteiro na antecâmara e mal se dão ao trabalho de cumprimentar com um aceno de cabeça. Mas isso ainda é o menos. Outro dia um desses idiotas lembrou-se de me oferecer rapé sem se levantar. Pois fica sabendo, criado besta, que eu sou funcionário de origem nobre. De qualquer maneira tornei o chapéu e vestia o mesmo capote, pois esses tais senhores nunca auxiliam a gente a se vestir. Em casa passei a maior parte do tempo deitado na cama. Depois copiei uns versinhos bonitos. 1 hora sem a querida foi 1 ano a padecer. Agora que odeio a vida, disse,
Como hei de viver? Devem ser de PUC. À noitinha, enrolando-me no capote, postei-me à porta de Essa Excelência e esperei bastante, a ver se não saía para tomar o carro, na esperança de avistá-la mais uma vez. Mas não saiu. 6 de novembro. O chefe de seção deixou-me louco de raiva. Quando cheguei à repartição, mandou-me chamar ao seu gabinete e disse-me: explica-me por favor o que estás fazendo. O que estou fazendo? Mas não estou fazendo coisa alguma, respondi. Ora essa. Reflete bem. Vê lá, já passaste dos 40, é tempo de criares juízo. Que é que estás pensando? Imaginas que não sei das tuas tratantadas. Então estás fazendo a corte à filha do diretor? Vamos, enxerga-te, vê bem o que és. 0, nada mais. Não tens nem meio copeque de teu. Ainda por cima, olha a tua cara no espelho, para ver se acabas com essas ideias. Com os diabos. Por ter um rosto meio parecido com uma redoma de farmácia, na cabeça um punhado de cabelos frisados em crista, penteados para cima e fixados com pomada numa espécie de roseta, ele pensa que pode fazer tudo o que lhe vem às ventas, mas compreendo sim, compreendo muito bem o motivo por que está irritado comigo. Inveja-me talvez por ter percebido algum sinal de simpatia dirigido a mim, e não a ele. Pois eu cuspo-lhe na cara. Grande coisa um conselheiro da corte. Ostenta uma corrente de ouro no relógio, manda fazer botas de 30 rublos, pois bem, o diabo leve. Serei eu porventura da raia miúda, algum filho de alfaiate, ou de suboficial? Sou nobre, e posso também ser promovido. Tenho apenas 42 anos, a idade com que hoje em dia se entra em serviço. Deixa estar, amigo. Eu também posso chegar a coronel, e se Deus quiser, a um pouco mais. Posso ter também um dia a minha reputaçãozinha, maior que a tua. Que é que te faz imaginar que não há, além de ti, nenhuma pessoa decente? Dá-me um fraque de roots talhado na moda, deixa-me amarrar a gravata como a tua está amarrada, e nem me chegarás aos pés. Falta-me dinheiro, eis a minha infelicidade. 8 de novembro. Estive no teatro. Representaram uma peça russa, O Bobo Filaca. Houve também uma espécie de vaudeville com versos jocosos sobre os homens da lei, particularmente sobre um escrivão, em estilo bastante livre, de forma que estranhei como a censura deixará passá-los. A respeito dos comerciantes, diziam abertamente que enganam o povo, que seus filhos vivem na pândega e procuram introduzir-se na nobreza. No tocante aos jornalistas, houve também um cuplê muito engraçado, onde se dizia que estes gostavam de criticar tudo e por isso o autor pedia a proteção do público. Os autores de hoje escrevem peças muito divertidas. Gosto de ir ao teatro. Logo que me aparece um tostão no bolso, não posso afixar de assistir a uma representação, ao contrário de muitos de meus colegas funcionários que vivem como porcos. Um mujique não vai ao teatro a não ser quando lhe dão o ingresso de graça. Também houve uma atriz que cantava muito bem. Lembrei-me dela, alto, canalha, psiu. 9 de novembro. Cheguei à repartição às 8 horas. O chefe de seção fez como se não tivesse notado a minha chegada. Por minha parte, também fiz como se nada houvesse acontecido entre nós. Revi e cotejei alguns papéis. Às 4 horas saí e passei pelo gabinete do diretor, mas não vi ninguém. Depois do jantar, levei a maior parte do tempo na cama. 11 de novembro. Ontem, sentado no gabinete do diretor, aparei para ele 23 penas e para ela, ai de mim, para Essa Excelência 4. O diretor gosta de ter na mesa grande número de penas. E deve ser um homem inteligente. Está sempre calado, mas dentro daquela cabeça, penso eu, há um mundo de meditações. Gostaria de saber sobre que coisa ele medita de preferência, o que é que projeta naquela cabeça. Gostaria também de ver mais de perto a vida desses senhores, todas essas complicações e truques da gente da corte, tudo o que fazem na sua roda, tudo isso eu teria vontade de saber. Por várias vezes tentei entabular conversação com Essa Excelência, mas com os diabos, a língua sempre se recusa a obedecer. Chego apenas a dizer que faz frio ou faz calor, e decididamente não consigo articular nada além disso. Gostaria de dar uma olhada no salão, cuja porta de vez em quando vejo aberta, e ainda mais a um quarto atrás do salão. Ui! Que linda decoração, que espelhos e porcelanas! Sim, gostaria de dar uma olhada no aposento em que vive Essa Excelência. Eis o que eu gostaria de ver: o toucador, com todos os seus frasquinhos e potezinhos, todas aquelas flores que a gente chega a ter medo de cheirar, e todas as suas vestes espalhadas, mais semelhantes ao ar do que a vestidos.
Teria vontade de ver um instante o seu quarto de dormir. Aquilo, penso eu, deve ser uma maravilha. Aquilo deve ser um paraíso que nem no céu. E olhar o escabelo sobre o qual ela costuma pôr os pezinhos ao se levantar da cama, e ver como os calça de meias brancas como a neve. Ai de mim, ai de mim. Mas basta, psiu. Ontem, de repente, fui como que iluminado por um clarão. Lembrei-me da conversa dos dois cães que eu surpreendera no Nevsky Prospect. Muito bem, disse eu comigo. Agora vou saber tudo. É preciso apoderar-me da correspondência trocada entre esses dois cachorros ordinários. Por ela provavelmente ficarei sabendo alguma coisa. Confesso que já cheguei a chamar Medji e falar-lhe assim: olha, Medji, nós agora estamos aqui a sós, se quiseres, vou até fechar a porta para que ninguém nos possa ver. Conta-me tudo o que sabes a respeito de tua senhora, dize-me como ela é. Juro-te que não revelarei a ninguém. Mas a esperta cachorrinha encolheu o rabo, contraiu-se toda e saiu do quarto caladinha, como se nada tivesse ouvido. Suspeito há muito tempo que o cachorro é mais inteligente do que o homem. Estou até convencido de que sabe falar, apenas tem uma espécie de teimosia. É um político extraordinário. Observa tudo, todos os passos do homem. Não, custe o que custar, hei de ir amanhã à casa de Zverkov, interrogarei Fidel, e se for possível, interceptarei todas as cartas que Medji lhe escreveu. 12 de novembro. Às 2 da tarde pus-me a caminho com a intenção de visitar Fidel e de interrogá-la. Não posso suportar o cheiro de repolho que se exala de todos os armazéns da Rua dos Burgueses. Além deste, da porta de todas as casas vieram fedores tão infernais que passei por elas correndo e tapando o nariz. Demais, os diabos daqueles operários deixam sair tanta fuligem e fumaça de suas oficinas, que não é absolutamente possível passear por ali. Chegando ao 6º andar, toquei a campainha. Apareceu uma criadinha de aparência não de todo má, de rosto sardento. Reconheci-a. Era a mocinha que tinha estado com a velha. Corou ao ver-me, e eu compreendi de que se tratava. Tu precisas, pombinha, é de um marido. Que é que o senhor deseja? Perguntou-me. Preciso falar com a vossa cachorrinha. Mas que criada tola! Logo vi como era estúpida. Ao mesmo tempo a cachorra correu latindo. Fiz menção de agarrá-la, mas o bicho ordinário quase que me abocanhou o nariz. Nesse meio tempo, percebi a um dos cantos uma cesta de esparto. Pois é disso justamente que eu preciso. Aproximei-me dela, revolvi a palha na caixa de madeira e com extraordinário prazer retirei da mesma um pacote de papeizinhos. Vendo isto, a danada da cachorra mordeu-me primeiro a barriga da perna. Depois, ao farejar que eu levava os papéis, pôs-se a ganir a fazer-me festa, mas eu lhe disse: não, minha pombinha, até logo. E fui-me embora correndo. A criadinha deve ter me tomado por maluco, tal o medo que lhe causei. Chegando a casa, quis me entregar imediatamente ao trabalho de decifrar as cartas, pois à luz das velas vejo bastante mal Mavra, porém, tinha se lembrado de lavar o soalho. Essas finlandesas idiotas lembram-se de limpeza sempre no pior momento. Diante disso fui dar uma voltinha a meditar o acontecido. Agora de vez acabarei por saber tudo, todos os pensamentos, todas as molas, tudo hei de descobrir. Essas cartas hão de me revelar tudo. Os cachorros são uma raça inteligente, conhecem todas as relações políticas, e assim, sem dúvida, tudo estará aqui dentro, o retrato e todos os negócios do homem. Deverá também haver algo a respeito daquela que, mas psiu. À noitinha cheguei a casa. Passei a maior parte do tempo deitado na cama. 13 de novembro. Pois bem, vejamos. A carta é bastante legível. Embora escrita em letra humana, tem algo de canino. Leiamos. Querida Fidel, não posso absolutamente acostumar-me ao teu nome burguês. Não podiam dar-te um nome melhor? Fidel Rosa, soam tão vulgarmente. Mas deixemos isso de lado. Estou bem contente de havermos resolvido escrever-nos. A carta está escrita com muita correção. A pontuação, e até a letra I, estão sempre bem empregadas. Nem o nosso chefe de seção escreve tão bem, embora afirme haver cursado a universidade. Mas vamos adiante. Parece-me que partilhar com outrem os pensamentos, sentimentos e impressões é uma das maiores felicidades do mundo. Este pensamento é tirado de uma obra traduzida do alemão. Do título é que não me lembro. Eu digo isto por experiência, embora não tenha corrido o mundo além do portão de nossa casa. Será que a minha vida não é feliz? Minha senhorinha, a quem seu papai chama Sophie, ama-me loucamente. Ai de mim! Mas, psiu, o paizinho dela acaricia-me também frequentemente.
Bebo chá e café com creme. Ah, Machere, devo dizer-te que não acho absolutamente nenhum gosto nos grandes ossos roídos que o nosso Poucan devora na cozinha. A mim só me interessam ossos de passarinhos de caça, e estes mesmos só quando ninguém lhes chupou o tutano. Gosto também de molhos misturados, contanto que não lhes ponham alcaparra nem legumes. Em compensação, para mim não há nada pior do que as bolinhas de pão amassado que se dão habitualmente aos cachorros. Um senhor qualquer, sentado à mesa depois de pegar com as mãos qualquer porcaria, começa a amassar pão com essas mesmas mãos, chama a gente e põe-nos entre os dentes a bolinha. Recusar seria uma falta de consideração, e a gente engole, embora com nojo, o diabo que entenda isso. Que tolice! Falar em tal coisa como se não houvesse assunto mais interessante. Vamos ver na outra página. Talvez lá se encontre algo de mais sensato. É com o maior prazer que te informarei de tudo o que acontecer em nossa casa. Já te falei da personagem principal da casa, a quem Sophie chama papai. É um homem muito estranho. Até que enfim. Aqui está. Eu sabia que eles têm um olhar de político para tudo. Vejamos, pois, o que diz a respeito do papai. É um homem muito estranho. Geralmente mantém-se calado. Fala muito pouco. No entanto, há uma semana falava sozinho sem parar, dizendo: hei de ganhá-la ou não? Pegava com uma das mãos um papel, fechava a mão vazia e perguntava: hei de ganhá-la ou não? Uma vez até se dirigiu a mim com esta pergunta: que pensas tu, Medji? Hei de ganhá-la ou não? Não podendo compreender absolutamente nada, cheirei-lhe as botas e fui-me embora. Depois, Machere, ao cabo de uma semana, papai apareceu em casa muito alegre. Durante toda a manhã vieram vê-lo senhores uniformizados e deram-lhe parabéns. À mesa ele estava tão contente como nunca o vi, chegou a contar anedotas. Depois do jantar, pôs-me no colo e disse: olha, Medji, eis a tal coisa. Vi uma espécie de fita. Cheirei-a, mas decididamente não lhe encontrei nenhum perfume. Depois, lambi-a devagar. Tinha um gosto meio salgado. Essa cachorrinha me parece até demais. Queira Deus não apanhe. Então ele é ambicioso? Devo tomar nota disso para meu governo. Até logo, Machere. Vou correndo, etc, etc. Acabarei esta carta amanhã. Bom dia. Eis-me outra vez contigo. Ontem a minha senhora Sophie. Ah, vejamos o que faz Sophie. Alto canalha. Sil. Deixemo-la continuar. Minha senhorinha Sophie passou o dia num alvoroço extraordinário. Preparava-se para ir ao baile, e eu, por minha vez, estava contente, porque na ausência dela posso escrever-te. Minha Sophie está sempre contentíssima quando pode ir ao baile, embora quase sempre se aborreça no momento de se vestir. Não posso compreender, Machere, que prazer se pode sentir em ir ao baile. Sophie chega de lá às 6 horas da manhã, e pelo seu ar pálido e exausto quase sempre concluo que não lhe deram de comer, coitadinha. Por mim, confesso, nunca poderia viver assim. Se não me dessem molho com perdiz ou asa de galinha assada, não sei o que seria de mim. Molho com mingau de aveia também é bom. O que, porém, nunca tolerarei é cenoura, nabo e alcachofrar. É exatamente desigual esse estilo. Vê-se logo que o autor não é homem. Começa de um modo razoável e acaba caninamente. Vamos ver mais uma cartinha. Que compridas. Nem põe data. Ah, minha querida, como é evidente a aproximação da primavera. Bate-me o coração, como se esperasse alguma coisa. Nos meus ouvidos há como que um ruído perpétuo, a tal ponto que muitas vezes, levantando uma perna, fico parada à porta alguns minutos, atenta. Posso revelar-te que tenho muitos apaixonados. Muitas vezes, sentada à janela, observo-os. Se soubesses que monstros há entre eles. Há um de cara feia, um gozo idiota cuja estupidez está gravada no focinho, que passeia pela rua com ar importante e se crê uma personagem para quem se voltam todos os olhares. Pois está enganado. Eu não lhe dei atenção, fiz que não o via. Outro, um bulldog horrível, costuma parar diante da minha janela. Se se erguesse nas patas traseiras, coisa de que um vilão como ele provavelmente é incapaz, superaria de uma cabeça inteira o pai de nossa Sophie, que no entanto é de estatura elevada e corpulento. Esse bobalhão deve ser de uma impertinência insuportável. Rosnei um pouco para ele, mas ele fingiu não perceber. Se pelo menos soubesse fazer caretas, mas só sabe pôr a língua de fora e deixar cair as orelhas enormes, olhando para a janela que nem um mojique. Mas não penses, Machere, que o meu coração é indiferente a todas as solicitações. Ah, não! Se tu visses um cavalheiro que trepou na cerca da casa vizinha, chamado Tresor. Que focinho, Machere!
Ó diabo! Que porcaria! Como é possível encher páginas com semelhantes bobagens? Dai-me um homem. Quero ver um homem, preciso de um alimento que nutra e deleite a minha alma. Em vez disso, vem estas bobagens. Viremos a página, talvez o avesso tenha mais nexo. Sophie estava sentada à sua mesinha e cozia alguma coisa. Eu estava olhando pela janela, pois gosto de examinar os transeuntes. De repente entra o criado e anuncia ao Sr. Teploff. Mande-o entrar, exclamou Sophie. E correu a abraçar-me. Ah, Medji, se soubesses quem é. Um rapaz moreno, um fidalgo da corte. E que olhos! Pretos e luminosos como fogo. Nisto, correu para o seu quarto. 1 minuto depois entrou o fidalgo da corte, de suíças negras. Foi ao espelho, ajeitou os cabelos e girou o olhar pelo quarto. Rosnei um pouco e fui sentar-me no meu lugar. Sophie voltou depressa e curvou-se alegremente, batendo saltos. Mas eu, como se não tivesse visto nada, continuei a olhar pela janela. Embora inclinasse a cabeça de lado e procurasse ouvir de que falavam eles. Ah, ma chérie, que tolices conversavam. Comentaram, por exemplo, que uma das damas, em vez de executar determinadas figuras na dança, executará outras, que certo bovô, com seus bofes de camisa, parecia uma cegonha e quase caíra, que certa lidina imaginava ter olhos azuis, quando na realidade os tinha verdes, e outras coisas parecidas. Como seria interessante, pensei, comparar esse gentilhomem com Tresor. Que diferença, meu Deus! Antes de tudo, o gentilhomem da corte tem um rosto largo, completamente liso, e com suíças em redor, como se estivesse cercado de um lenço preto, ao passo que Tresor tem um focinho fino, e no meio da testa, uma mancha sem pelo. A cintura de Tresor nem se compara com a do fidalgo. Quanto aos olhos, aos gestos, às maneiras, nada tem de comum. Que diferença! Não sei, ma chérie, o que ela encontra no seu Teploff, que está assim tão elevada por ele. A mim me parece que a coisa não deve ser tanto assim. Não é possível que ela esteja tão elevada por Teploff. Mas vejamos. Se esse fidalgo lhe agradou, daqui a pouco haveremos gostar até daquele funcionário que está sentado no gabinete de papai. Ah, ma chérie, se soubesses que cara horrorosa. Direitinho uma tartaruga num saco. Quem será esse funcionário? Ele tem um nome muito esquisito. Está sempre sentado, aparando as penas. Os cabelos que tem na cabeça parecem palha. Papai o manda a toda parte como a um criado. Dir-se-ia que a ordinária da cadela se refere a mim. Mas onde é que eu tenho cabelos como palha? Ao olhar para ele, Sophie não pode absolutamente conter o riso. Estás mentindo, cadela danada. Que língua infame! Como se eu não soubesse de onde provém todos esses truques. Provém do chefe de seção. Vê-se que o homem me votou um ódio de morte e agora me prejudica no que pode. Vejamos, no entanto, mais uma carta. Talvez lá a coisa se explique por si mesma. Ma chérie fidèle, perdoa-me haver passado tanto tempo sem te escrever. Estava completamente apaixonada. Teve plena razão o autor que escreveu que o amor é uma segunda vida. Além disso, há aqui em casa atualmente grandes transformações. O fidalgo vem agora todos os dias. Sophie está apaixonada por ele até a loucura. Papai anda muito contente. Já ouvi dizer ao nosso Gregório, que vai ao chão e quase sempre conversa com os seus botões, que daqui a pouco haverá casamento, pois papai quer ver Sophie casada quanto antes com um general, um fidalgo da corte ou um coronel do exército. Com os diabos! Não posso ler mais. Por toda parte aparece um homem da corte ou um general. Por toda parte, tudo o que há de melhor no mundo é para fidalgos da corte ou generais. Encontra-se um pequeno tesouro, pensa-se atingi-lo com a mão, mas vem um general, e o arrebata. O diabo os leve. Eu também desejaria tornar-me um general. Não era para obter a mão dela e o resto, não, queria ser general apenas para ver como eles me cortejariam, como me fariam toda espécie de cerimônias e salamaleques, e para depois lhes dizer que escarro em ambos. O diabo os leve, a esses idiotas. Fiz em pedaços as cartas da cadela tola. 3 de dezembro. Não pode ser. É mentira. Esse casamento não se deve realizar. Que importa que ele seja um fidalgo da corte? Isto é apenas uma dignidade, não é nenhum sinal visível que se possa tocar com o dedo. O fato de ele ser fidalgo da corte não lhe acrescenta mais um olho à fronte. Também o nariz dele não é de ouro. É como o meu nariz ou como o de qualquer outra pessoa. Serve para cheirar e não para comer, para espirrar e não para tossir. Mais de uma vez procurei já elucidar de onde provém todas essas diferenças. Porque eu sou conselheiro titular. Que quer dizer ser eu conselheiro titular?
Talvez eu seja algum conde ou general, parecendo apenas conselheiro titular. Talvez eu mesmo ignore quem sou. Veja-se quantos exemplos disso temos em toda a história. Aparece um homem simples, nem sequer um nobre, mas um burguês qualquer ou até um camponês. E de um momento para outro se descobre que ele é algum magnata ou barão, ou coisa parecida. Quando de um simples mujique pode sair alguma coisa dessa espécie, o que não poderá sair de um nobre? De repente, por exemplo, eu apareço em uniforme de general, com dragonas no ombro esquerdo, dragonas no ombro direito, uma fita azul de um ombro ao outro. Pois então, em que tom me falará a minha bela senhorinha? Que dirá o pai dela, nosso diretor? Oh, ele é ambiciosíssimo, sem a menor dúvida, é maçom, por mais que procure fingir isto ou aquilo. Percebi rapidamente que ele é maçom, porque ao dar a mão a alguém, estende apenas 2 dedos. Será que eu não posso neste mesmo instante ser nomeado general-governador ou intendente, ou algo de parecido? Gostaria de saber por que sou conselheiro titular. Por que justamente conselheiro titular? 5 de dezembro. Toda a manhã de hoje li jornais. Na Espanha estão acontecendo coisas estranhas. Nem consegui analisá-las bem. Escreve-se que o trono está vago e os graúdos se encontram em grande embaraço quanto à eleição de um sucessor, daí provém grande indignação. Acho isso extremamente esquisito. Como pode um trono estar vago? Disse que ele deverá ser ocupado por certa dona. Mas uma dona não pode ocupar um trono, de maneira nenhuma. Um trono deve ser ocupado por um rei. Sim, disse, mas não há rei. É impossível que não haja rei. Não pode haver estado sem rei. Há um rei, apenas ele se encontra em lugar desconhecido. Talvez se encontre lá mesmo, mas algum motivo de família, ou medo de qualquer potência vizinha, como a França ou outros países, ou algum outro motivo, o obrigue a se esconder. 8 de dezembro. Pretendia ir hoje à repartição, mas diversos motivos e considerações me impediram de fazê-lo. Aquele negócio da Espanha não me quer sair da cabeça. Como é possível que eles lá pretendam proclamar rainha a uma dona? Não se há de permitir isto. Antes de tudo, a Inglaterra não consentirá. Depois, há a situação política de toda a Europa, o imperador da Áustria, o nosso czar. Confesso que estes acontecimentos me abateram e abalaram de tal forma que decididamente me foi impossível fazer qualquer coisa durante o dia inteirinho. Mavra até observou que à mesa eu estava extremamente distraído. De fato, por distração deixei cair 2 pratos que se despedaçaram. Após o jantar fui passear ao pé das montanhas, porém nada consegui apurar durante o passeio. Depois passei a maior parte do tempo na cama a refletir sobre os negócios da Espanha. Ano 2000, 43 de abril. O dia de hoje é particularmente solene. A Espanha já tem rei. Ele foi encontrado, afinal. Este rei sou eu. Somente hoje é que o soube. Confesso, foi como se de repente um relâmpago me houvesse iluminado. Não compreendo como pude pensar e crer que era conselheiro título. Como me pôde entrar na cabeça ideia tão extravagante? Felizmente ninguém se lembrou de me pôr numa casa de loucos. Tudo se esclareceu aos meus olhos. Agora vejo tudo claramente, como na palma da mão. Até hoje não sei como, tudo diante de mim estava como que envolvido em uma espécie de névoa. E tudo isto, penso eu, vem do fato de que a gente imagina que o cérebro humano se encontra na cabeça. Pois absolutamente não, ele é trazido pelo vento do lado do Mar Cáspio. Para começar, anunciei a Mavra quem eu sou. Ao ouvir que tinha diante de si o rei da Espanha, bateu com uma das mãos na outra e por um triz não morreu de susto. Tolinha! Nunca tinha visto o rei da Espanha. Mas eu procurei tranquilizá-la e com palavras bondosas assegurei-a do meu favor, acrescentando que não estava nada aborrecido por ela às vezes me haver limpado mal as botas. Mas como essa gente é inculta! É impossível falar-lhe em assuntos elevados. A Favra espantou-se, porque está convencida de que todos os reis da Espanha se aparecem com Felipe II. Mas expliquei-lhe que entre mim e este último não há nenhuma semelhança. Não fui à repartição. Diabo leve a repartição. Não, amigos, não me pegareis mais, não copiarei mais os vossos papéis sujos. 86 de martobro, entre dia e noite. Apareceu hoje aqui o executor para me dizer que eu devia voltar à repartição, aonde não compareci havia 3 semanas. Fui, pois, à repartição por brincadeira. O chefe de seção pensava que eu ia cumprimentá-lo e pedir-lhe desculpa, mas encarei-o com indiferença, nem muito aborrecido nem muito benévolo. Sentei-me à minha mesa como se não tivesse visto ninguém.
Olhei para toda aquela canalha administrativa e pensei, se soubessem quem está sentado entre vocês. Deus do céu! Seria uma confusão. O próprio chefe de seção se inclinaria tão profundamente como se inclina agora perante o diretor. Foram colocados diante de mim alguns papéis, para que eu fizesse um extrato deles. Ao fim de poucos minutos, houve um alvoroço geral. Disseram que vinha o diretor. Muitos funcionários correram à porfia para se apresentarem ante ele. Mas eu não me levantei do meu lugar. Quando o diretor passou pela nossa sessão, todos abotoaram o casaco, menos eu. Quem é esse diretor para eu me levantar na frente dele? Nunca. Que diretor é ele? É uma rolha e não um diretor, uma simples rolha dessas que servem para tapar garrafas. O que me pareceu mais engraçado que tudo foi eles me empurrarem uns papéis para eu assiná-los. Pensavam que eu ia pôr o nome ao pé da folha, fulano de tal, chefe de mesa. Que esperança! Lancei no lugar principal, lá onde o diretor da repartição costuma pôr a sua firma, Fernando VIII. Era de ver que silêncio reverente se fez no mesmo instante. Fiz apenas um sinal com a mão, dizendo, dispenso qualquer homenagem de meus súditos. E saí. Fui direito ao gabinete do diretor. Ele não estava. No primeiro momento o lacaio não me quis deixar entrar, mas eu lhe disse umas coisas que o deixaram desarmado. Dirigi-me de chofre ao toucador. Ela estava sentada diante do espelho. Ergueu-se de um salto e fitou-me com espanto. Eu, porém, não lhe disse que era o rei da Espanha, limitei-me a comunicar-lhe que a esperava uma felicidade tão grande que ela nem podia imaginar, e que, apesar das intrigas dos inimigos, acabaríamos por nos unir. Foi tudo o que eu disse e saí. Como é insidiosa a natureza feminina. Só agora cheguei a compreendê-la. Até agora ninguém tinha adivinhado de quem é que a mulher gosta. Fui eu quem o descobriu. Não estou brincando. Os homens de ciência escrevem bobagens, afirmando que ela gosta disto ou daquilo. Pois bem, ela gosta unicamente do diabo. Se não, vejam sobre quem assenta o binóculo, sentada num camarote de primeira fila. Pensam que é sobre aquele rapaz atarracado de estrelas? Nada disso. Ela está olhando paz, ao diabo que fica atrás das costas ou se esconde no casaco dele. Ainda agora o diabo lhe fez um sinal com os dedos. Ela vai casar com ele, vai mesmo. Vêm todos esses pais de alta categoria a insinuarem-se em toda parte, a treparem até a corte, a proclamarem que são patriotas e mais isto e mais aquilo? Pois o que esses patriotas querem são rendas e nada mais. Vendem a mãe, o pai, o próprio Deus por dinheiro, são uns ambiciosos, uns vendilhões de Cristo. Tudo isso é ambição e provém do fato de haver debaixo da úvula uma vesícula e dentro desta, um vermezinho do tamanho de um alfinete. Tudo isso é obra de um barbeiro que mora na Rua da Ervilha. Não lhe sei o nome, mas é sabido que ele com uma parteira procuram espalhar o maometismo por toda parte. Dizem que na França a maioria do povo já professa a fé maometana. Data nenhuma. Foi um dia sem data. Fui passear incógnito pelo Nevsky Prospect. Por ali passou o czar, de carruagem. Toda a gente tirou o chapéu, e eu também. Não dei o menor sinal de que sou o rei da Espanha. Julguei inconveniente descobrir assim do pé para a mão a minha identidade a todos, pois convém que me apresente em primeiro lugar à corte. O que me impediu de fazê-lo foi o não possuir um traje nacional espanhol. Se pelo menos pudesse arranjar algum manto. Primeiro quis encomendar um a um alfaiate, mas todos eles são burros, descuram de seu trabalho, atiram-se à especulação e ocupam-se com o calçamento das ruas. Tinha decidido transformar em um manto o novo uniforme de gala que só usará 2 vezes ao todo. Mas para que esses tratantes não me estragassem a obra, resolvi eu mesmo cozê-lo e fechei a porta que ninguém me visse. Talhei-o todo em pedaços com a tesoura, porque o corte deve ser totalmente diverso. Não me lembro da data. Também mês não houve. Sabe o diabo o que foi. O manto está pronto. Ao ver-me vesti-lo, Mavra soltou um grito. Mas não quis ainda apresentar-me à corte, porque até agora não vieram os emissários da Espanha. Sem emissários, o meu mérito não teria nenhum peso. Aguardo-os de uma hora para outra. Dia 1. Espanta-me a demora dos emissários. Que será que os detém? Será a França? Sim, é ela a potência mais desfavorável. Fui ao correio saber se os emissários espanhóis já chegaram. Mas o chefe do correio é de uma estupidez extraordinária, não sabe coisa alguma. Não, disse-me, aqui não há emissários espanhóis de espécie alguma, mas se o senhor quiser escrever cartas, aceitá-las-emos pela tarifa oficial. Diabos te levem. Cartas para quê?
Escrever cartas uma tolice. Só os farmacêuticos é que escrevem cartas. Madrid, 30 de fevereiro. Eis-me afinal na Espanha. Tudo aconteceu tão depressa que mal pude voltar a mim. Hoje de manhã apareceram lá em casa os emissários espanhóis e me fizeram subir a um carro. A rapidez com que isto se verificou foi extraordinária. Andamos tão depressa que dentro de meia hora chegamos à fronteira espanhola. É verdade que agora em toda a Europa as estradas são de ferro e os vapores viajam a grande velocidade. Estranho país a Espanha. Ao entrarmos na primeira sala, encontrei uma multidão de pessoas de cabeça rapada. Adivinhei logo que deviam ser os grandes de Espanha, ou então soldados, pois são estes que usam cabeça rapada. Pareceram-me sumamente estranhas as maneiras do chanceler do governo, o qual me pegou pela mão, arrastou-me a um pequeno quarto e disse: "Senta-te aqui, e se te tratares de rei Fernando, hei de tirar-te essa ideia da cabeça sem pancadas." Sabendo que aquilo era apenas uma provocação, respondi negativamente, ao que o chanceler me deu 2 bastonadas nas costas, tão dolorosas que eu quase gritei. Mas contive-me, lembrado de que se tratava de uma cerimônia de cavalaria, um ato de investidura. Com efeito, na Espanha conservam-se até hoje as tradições da cavalaria. Deixado sozinho, resolvi consagrar-me a assuntos do governo. Descobri que a China e a Espanha formam um único país e só por ignorância são consideradas 2 estados diferentes. Aconselho a todos que escrevam num papel Espanha, sairá China. Estou, porém, preocupadíssimo com um acontecimento que deverá verificar-se amanhã. Às 7 horas da manhã produzir-se-á um fenômeno dos mais singulares. A Terra há de sentar-se na Lua. O famoso químico inglês Wellington trata disso. Confesso que sinto profunda inquietação ao imaginar a excessiva maciez e a fragilidade da Lua. Ela é feita regularmente em Hamburgo, e fazem-na muito mal. É estranho que a Inglaterra não tenha reparado neste fato. Quem a faz é um tanoeiro coxo e, ao que parece, louco, que não tem a menor ideia do que seja a Lua. Assim põe-lhe uma corda com piche e óleo vegetal, e eis porque há em toda a Terra um tal fedor que a gente tem de tapar o nariz. Pela mesma razão a Lua é um globo tão pouco sólido que nela não pode viver gente de maneira alguma, quem vive lá são apenas os narizes. Nós justamente não vemos os próprios narizes porque eles se encontram todos na Lua. Ao refletir que a substância da Terra é muito pesada e pode reduzir os nossos narizes a farinha, fui presa de tamanha inquietação que, calçando meias e sapatos, me dirigi sem demora à sala do Conselho de Estado para mandar a polícia proibir que a Terra se sentasse na Lua. Os grandes de cabeça rapada, convocados por mim em grande número à sala do Conselho de Estado, mostraram-se muito inteligentes, e quando eu lhes disse: "Meus senhores, salvemos a Lua, pois a Terra quer sentar-se nela", imediatamente correram a executar minha real vontade. Muitos deles treparam a parede para apanhar a Lua, quando entrou o grande chanceler. Ao vê-lo, todos deitaram a correr e se dispersaram. Só eu fiquei ali como rei. Mas com viva surpresa minha, o chanceler esbordoou-me e mandou-me voltar ao meu quarto. Tamanha influência conservam na Espanha as tradições nacionais. Janeiro do mesmo ano, mês que chegou depois de fevereiro. Não posso compreender até agora que terra é a Espanha. Os hábitos nacionais e a etiqueta da corte são sobremodo esquisitos. Não compreendo, decididamente não compreendo nada. Hoje raparam-me a cabeça, apesar de eu ter gritado com todas as forças que não me queria tornar monge. Nem me lembro mais do que fiz quando começaram a gotejar-me água fria na cabeça. Nunca tinha sentido dor tão infernal. Estava na iminência de enlouquecer, a tal ponto que só a custo me dominaram. Não posso absolutamente compreender o que significa essa estranha cerimônia. É uma cerimônia estúpida, absurda, e não compreendo a estupidez dos reis que não a aboliram. Considerando bem as coisas, pergunto a mim mesmo se não caí nas garras da Inquisição e se o homem que eu tornei por grande chanceler não é o próprio grande inquisidor. Mas não entendo absolutamente como possa um rei ser submetido à Inquisição. Tudo isso deve ser obra da França, sobretudo de Polignac. Que velhaco esse Polignac! Ele jurou-me ódio mortal. Ei-la perseguir-me sem tréguas. Mas eu bem sei, meu amigo, quem te inspira. É o inglês. O inglês é um grande político. Insinua-se por toda parte. Todos já sabem que quando a Inglaterra toma uma pitada, é a França quem espirra. Dia 25. Hoje o grande inquisidor entrou no meu quarto, mas eu, ouvindo-lhe de longe os passos, escondi-me debaixo de uma cadeira. Não me encontrando, ele começou a chamar-me. Primeiro gritou:
Poprichin. Porém eu não me mexi. Depois, Ashenty Ivanov, conselheiro titular. Fidalgo. Continuei calado. Fernando VIII, rei da Espanha. Quis pôr a cabeça de fora, mas depois reflete. Não, meu caro, não contes comigo. Já te conheço bem. O que tu queres é derramar-me de novo água fria na cabeça. Mas ele acabou por me descobrir e fez-me sair do meu esconderijo a bengaladas. As pancadas daquela maldita bengala doem extraordinariamente. Tudo isso, porém, é compensado pela descoberta que fiz, a saber, que todos os galos têm uma espanha, que guardam debaixo da asa. O grande inquisidor saiu furioso do meu quarto e ameaçou-me de novos castigos. Mas eu não me importo com a sua fúria impotente. Sei que ele age como máquina, como arma da Inglaterra. Da 34 tá mestre, da Orierev, 349. Não tenho forças para aguentar mais. Meu Deus, que fazem eles comigo? Derramam-me na cabeça água fria. Não me dão a menor importância, não me veem, não me escutam. Que mal lhes fiz? Por que me estão atormentando? Que é que eles querem desta pobre criatura? Que lhes posso dar? Não tenho nada. As minhas forças estão se acabando. Não suporto mais as torturas que me infligem. Arde-me a cabeça. Tudo está rodando em torno de mim. Salvem-me. Tirem-me daqui. Deem-me uma troika com cavalos tão velozes como a tempestade. Senta-te, meu cocheiro, repicai meus guizos, arrebatai-me meus cavalos, levai-me para longe desta terra, mais longe ainda, para que eu não veja nada mais. Eis que o céu se desdobra ante os meus olhos com uma estrelinha brilhando ao longe. Eis a floresta com árvores escuras sob o luar. Uma névoa cor de pomba flutua-me em volta dos pés, uma corda ressoa na névoa. De um lado vejo o mar, do outro a Itália, vejo também as choupanas russas. Não é a minha casa que azuleja ali? Não é minha mãe que está sentada à janela? Mãezinha, salva o teu pobre filho. Derrama-lhe lágrimas sobre a cabecinha doente. Olha como torturam. Aperta ao peito o teu pobre órfão. Ele não tem mais lugar na terra. Persegue-no. Mamãe, tem piedade do teu filhinho doente. Vocês já sabem que o rei de Argeu tem um tumor exatamente debaixo do nariz?